Fala, povo de Deus! Tudo bom com vocês? Espero que sim. Vamos lá para o nosso devocional do dia. Encontra-se em Deuteronômios, capítulo 26, do versículo 5 ao versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Então, darás testemunho perante o Senhor, teu Deus, e arameu, um arameu errante foi meu pai, e desceu ao Egito, e ali peregrinou com um pouco de gente. Porém ali cresceu até vir a ser nação grande, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos afligiram, e sobre nós impuseram uma dura servidão. Então clamamos ao Senhor Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa miséria, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E no versículo 8 diz o seguinte: E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, com braço estendido, com grande espanto, com sinais e com milagres, e nos trouxe a este lugar e nos deu essa terra que emana leite e mel. Glória a Deus por essa palavra. Aleluia. Então, aqui ele relata para mim e para você de que eles deram, né? Então darás testemunho perante o Senhor teu Deus e dirás: um arameu errante foi meu pai, e desceu ao Egito, e ali peregrinou com pouca gente, porém ali cresceu até vir a ser nação grande e poderosa. Aqui ele está falando sobre ali os irmãos de José, né? Está falando ali que, no caso, quando José se tornou governador do Egito e veio o tempo de fome, e acontece que José mandou que chamasse, né, o pai dele, o outro irmão mais novo e tudo mais, para ir ali pro Egito. E ali ele revelou diante de todos, né, que ele era o José, aquele qual os irmãos intentaram mal contra ele, porém Deus fez aquele mal se tornar em bem. E então era uma família. Inicialmente era apenas uma família, né? Porém não era qualquer família. Eram descendentes de Abraão, né? A qual Deus havia feito uma promessa de que a descendência dele seria mais numerosa do que as estrelas dos céus, né? Então, aquele povo foi para o Egito, aquela família, né? Aquelas poucas pessoas foram para o Egito. Só que passou o tempo da fome e eles não retornaram para a terra deles de origem, e que era uma boa porção de terra, uma grande porção de terra que pertencia a ele. Eles simplesmente abandonaram e se viram sem nada. E foram ali, permaneceram na terra que não era deles, erroneamente. O lugar que era para ser de passagem por um pequeno período de tempo, que era ali aqueles 7 anos, né, de fome e tudo mais, eles habitaram ali, fora da presença do Senhor. Meu Deus do céu! E se tornaram escravos naquele lugar, a qual eles não foram chamados para habitar de forma permanentemente. E ali a mente deles se tornou
escrava, não só eles, né, mas a mentalidade deles ficaram aprisionados naquela situação e foi passando de geração em geração e aquele foi se cumprindo a promessa na vida deles de se tornar um povo numeroso, né, um povo fértil, um povo qual Deus abençoou o trabalho das mãos deles e o Egito se tornou uma terra, né, poderosa, digamos assim, grandiosa ali, era um governo melhor de todos ali, muito conhecido, equipara-se meio que a América, né, hoje, os Estados Unidos da América, enfim, era o Egito naquela época. Mas por quê? Meu Deus do céu. Porque eles estavam ali prestando o trabalho deles para aquele povo. Deus havia uma promessa de prosperidade sobre a vida deles. Porém, o que era para prosperar para eles próprios, estavam se escravizando para outro povo, fazendo outro povo crescer, enriquecer e ter uma imagem de prosperidade que ali, né? Enfim, e acontece que eles começaram a ser muito afligidos. O cerco fechou pro lado deles e foi necessário aquela aflição tão pesada para que houvesse um despertamento. E eles se despertaram, glória a Deus, e começaram a clamar o Senhor, né? E começaram a buscar um relacionamento com Deus pela oração. E Deus, né? E eles conseguiram chamar a atenção de Deus para eles. E ali Deus se moveu em favor deles, né? E Deus ele já estava preparando tudo, né? E como assim, Juliana, preparando tudo? No caso, aquela situação em que Moisés foi acometido, né? De quase morte, tipo uma sentença de morte estava sobre a cabeça dele, mas maior do que aquela sentença de morte eram as mãos do Senhor guardando, protegendo e guiando, colocando para o lugar que era para ele estar, que era crescer no palácio, né? Ali das crianças pequenas, ali os meninos foram acometidos sobre um decreto de morte, né? Que o faraó teve medo do quanto aquele povo estava crescendo e acabar virando contra eles, porque já estavam mais numerosos do que o povo do próprio Egito, que era dali, né, que nasceram ali e tudo mais, descendentes todos dali, enfim. E acontece que ele não conseguiu, né, parar aquele povo. Quanto mais afligia, mais aquele povo crescia. E acontece que Moisés foi levado ao Egito, no caso ao palácio, né, por via de que Joquebede colocou ele num cesto e lançou sobre as águas ali. E Miriam foi cercando ali na margem e tudo. E então, até que a princesa encontrou, né, aquele cesto, ouviu a criança chorando, e Deus já colocou formosura, né, naquela criança, né, de forma proposital, porque fazia parte do propósito, a beleza física dele, e o fato dele ser uma criança encantadora, né, Deus já sabia como fazer para atrair a atenção da princesa e tudo mais, né? E então aquela princesa foi tocada ali, o Espírito Santo do Senhor se movia naquele ambiente, naquele encontro, o qual o Senhor lançou ali uma flecha no coração daquela princesa de tocar nela,
e colocar a ternura ali, um sentimento de mãe, um sentimento de acolhimento, de abraço e tudo mais, né? E então moveu o Espírito Santo, eu creio que ali era a mão do Senhor estava naquele negócio, não tenho dúvidas disso, né? E a mão forte do Senhor já se apontou naquele momento ali. Tudo fazia parte do propósito do Senhor para que viesse se cumprir. Aquele povo precisava de uma mentalidade diferente e só vindo um novo ser sendo criado de outra forma para ter uma criação de uma forma diferente a qual os pais criavam ali os seus filhos, né, para poder vir a libertar, acreditar que era possível sim, né. Então, Moisés foi criado no palácio como um governador, foi criado com uma mente livre, uma mentalidade de, como que eu posso dizer, de uma pessoa livre, de uma pessoa com autoridade, com poder, né? E uma mente completamente diferente de um escravo, mas uma mente de como que eu posso de governante, né? Que foi o que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para sermos livres, para governar. Lá em Gênesis mesmo fala: façamos o homem nossa imagem e semelhança, conforme nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né? Aqui, ó, Gênesis capítulo 1, versículo 26, que diz o seguinte: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Agora me veio a lembrança, o réptil que se move sobre a terra, sobre a serpente, né? E a sentença da serpente foi de ser já uma perdedora. Tipo, você pode até ferir o calcanhar do homem, mas o homem pisará sobre a tua cabeça, né? Você vai se rastejar e você vai, sabe, gente, e pisar na cabeça de uma serpente, você dominar ela, ela está debaixo dos teus pés, é fatal. A melhor forma de pisar na cabeça de uma serpente é marchando, né? Então o Senhor nos chamou para marchar, o Senhor nos chamou para governar e não para sermos escravos, mas sim livres, para a glória do Senhor. Nós somos filhos do Rei, então não podemos deixar, permitir que nada nem ninguém venha nos dominar, porque o Senhor nos chamou para dominarmos e não sermos dominados. Meu Deus do céu, Senhor, obrigada por essa palavra. Ele é lindo, ele é poderoso, ele é maravilhoso. Quando o Senhor chamou Moisés, né, para vir à terra, existia um propósito. Depois desse propósito pronto, ele foi e projetou um ser para viver aquele propósito. E então ele projetou como ele seria em todas as fases da vida dele. Meu Deus do céu! Olha como se encaixa perfeitamente, meu Deus. Só o Senhor para fazer isso. E então ele projetou ali, na fase da infância, né? Como diz mesmo a palavra, ele era uma criança formosa, né? Era um homem formoso. E ali o Senhor projetou a você em todas as fases da tua vida. Ele tem contado na palma das mãos dele. Ele tem gravado o teu nome na palma das mãos dele. Você foi chamado para ser santo e irrepreensível, nascido no amor dele. Existe um propósito.
Ele te criou para viver esse propósito. E é dentro desse propósito que você será verdadeiramente feliz e realizado. Então é isso. Meu Deus do céu. E ali o Senhor, num dado momento certo, o Senhor chamou ele de forma irresistível, através da sarça ardente, né? Criou ele, formou ele para ser um libertador. Glória a Deus. Uma mente livre para poder vir a governar sobre ali o povo de Israel e ensiná-los, né? O Senhor, juntamente com ele como porta-voz de Deus, para direcionar aquele povo, para ensinar aquele povo, para poder o Senhor fazer os milagres através dele. E então chegou o dado momento que foi preciso ele descobrir a verdadeira identidade dele no Senhor e entender que com Deus é que ele ia viver aquele chamado, viver o propósito para o qual ele foi chamado. E creio eu que o momento em que ele mais assim se maravilhou, que o momento em que ele conseguia descansar real e se regozijar e ser restaurado e renovado, sabe? Porque em meio à caminhada, em meio ao chamado, em meio àquele ministério ali, houve muitos momentos em que foi bem desafiador e pesado para ele, mas o Senhor todo momento não desamparou, esteve com ele em cada segundo. E o Senhor renovava as forças dele. E o modo das forças dele ser renovado era na presença, dentro da tenda do Senhor. Meu Deus do céu. Conversando com o Pai Criador. Glória a Deus, que não é só um pai, um amigo também. E conforme ele abrindo a boca, conversando com Deus, aquilo, o Senhor, tinha alegria, sabe? Eu creio que ambos ali tinham ali aquele relacionamento ali deles, aquela aliança entre Deus e o homem sendo restaurada, alegrava o coração do Senhor. E na medida que ele ia se relacionando e chegando mais e mais, tendo mais intimidade com ele, falando com ele como quem fala com um amigo, o coração do Senhor se enchia de alegria. Mesmo que ele via ali que certas vezes quando Moisés rasgava o coração diante dele, derramando ali sobre, sabe, aos pés do Senhor, a sua aflição, a sua angústia de estar ali tendo que lidar com aquele povo que não entendia da profundidade do mistério do Senhor e que doía naquele povo ser liberto da escravidão, porque para eles aquilo tudo era novidade, eles estavam sendo retirados de uma zona de conforto e estavam em transição para uma vida a qual eles nunca tinham conhecido antes. E ser retirado do acomodismo, ser retirado da zona de conforto é desafiador. É desafiador para o cérebro, é desafiador para a pessoa, para qualquer pessoa. E eles não conseguiam entender, eles não conseguiam enxergar o além. Eles tinham ansiedade, eles tinham, sabe, um turbilhão de emoções que se entravam em atrito ali, eles não conseguiam entender nem o que eles estavam sentindo e começavam a murmurar. E Moisés, que já estava em um relacionamento com Deus à frente deles, diferente deles, e tinha uma mentalidade diferente também, Moisés entendia e se submetia e obedecia ao Senhor. E
aquela murmuração do povo, aquela coisa, eu creio que angustiava a Moisés, né? E, e era muita gente para dar conta, né? E tipo que e ele sozinho lutando ali, sozinho fisicamente ali, né? Mas ele não estava sozinho, ele sabia que ele não estava sozinho, então ele ia para mais perto ainda do Senhor e começava a desabafar com o Senhor. E mesmo que o Senhor visse ali ele chorando e tal, mas ele estava chorando e se abrindo no lugar certo, que era aos pés do Senhor, dentro do relacionamento dele com Deus. E quanto mais ele falava com Deus, como que falava com um amigo, mais Deus se alegrava. E a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E toda vez que ele falar, abria a boca para falar palavras retas, retas aqui assim, se expressando, botando tudo aquilo para fora. Senhor, esse povo não entende, esse povo, né? É, creio ali que ele pedia ali estratégia, Senhor, fala comigo, me orienta, como que eu faço isso e tudo mais. Você vê que ele estava fazendo a obra do Senhor, mas ele não precisava se preocupar, como eu vou fazer isso, como eu vou fazer aquilo, como eu vou resolver tal coisa, aí você que tem um ministério e que você cuida de pessoas, você cuida de vidas, não é como eu vou fazer, não, se você não tem esse trabalho de se preocupar, de criar, bolar estratégia, não é uma obra, um trabalho teu, é o Senhor, porque a obra é do Senhor. É Senhor, como é que eu vou fazer isso? Senhor, me orienta, porque esse povo não é meu, esse povo é seu. O Senhor é que sonda a mente, o coração, o Senhor sabe a necessidade de cada um. Senhor, o que o Senhor quer fazer através da minha vida? O que o Senhor quer falar para esse povo através da minha vida? E se rasga diante do Senhor, desabafa com Ele, porque nós também temos a necessidade de falar, de desabafar. Então fala com Ele, e assim você vai se aprofundando no relacionamento de intimidade com Ele. E assim o coração do Senhor se enche de alegria, porque isso faz parte do propósito do Senhor. Sabe, estreitar o laço de relacionamento nós com Ele, né? Foi para isso que Ele é um dos motivos, né, ou o principal motivo, né, por qual Ele entregou o teu único filho para morrer na cruz do Calvário, por mim, por você, por nós, para que tenhamos vida e vida com abundância, vida eterna. Vida com abundância enquanto estivermos passando por aqui, vida com abundância no céu, tesouros no céu. Meu Deus, aleluia, Jesus. E então Ele vai te fortalecendo mais e mais. E assim você vai descansando nele, dentro do relacionamento com Ele. Falando palavras retas, compartilhando, sabe? Compartilhando tudo aquilo que Ele passar para você, porque Moisés fazia isso. Ele compartilhava com o povo que Deus mandava. E no momento em que Deus mandava, dentro do teu relacionamento com Deus, suas experiências com Deus, sabe? Esse lance assim, dessa intimidade, né? Suas conversas com Deus em determinados momentos ali de aflição, aflição por isso, por aquilo, por tal área da vida assim, assado, ou tal área X, tal área B da sua vida, e que você se rasgou diante do Senhor, você conversou com Ele e tudo mais, e Ele ouve, e Ele responde, assim como foi com Moisés. Ele ouviu a Moisés, e a palavra diz: meus ouvidos não estão agravados para que não possa te ouvir, minhas mãos não estão encolhidas para que não possa te abençoar. E vai chegar um dado momento que você vai precisar de compartilhar com outras pessoas que possam estar passando pela mesma coisa que você passou em algum momento. E o Senhor vai te direcionar, minha filha, fala isso.
Lembra daquele dia, daquela situação? Compartilha. Agora é o momento de você compartilhar com esse povo, com essa igreja, com essa pessoa, nesse lugar, ou em tal lugar, né? Que nem Jeremias ali, onde é que eu te mandar, tu irás. E o que eu te mandar falar, tu falarás. Meu Deus, ele é lindo demais, ele é maravilhoso. Bom, até aqui eu quero estar orando por você, né? Senhor meu Deus, meu Pai amado, que estou na Sua presença, Senhor Pai, muito obrigada por essa palavra. Eu rendo glórias a Ti, Senhor, te agradeço, te glorifico. Amém, obrigado, Senhor. Então, e é assim, o Senhor vai nos resgatando, sabe, de poços, né? Sabe, quem é que nunca se sentiu no fundo do poço, né? Eu já, não sei você. Quem nunca se viu numa situação em que parecia que não tinha saída, que não tinha jeito. E o Senhor, Ele com mão forte me resgatou. O Senhor com mão forte, Ele te resgata. Ele é socorro bem presente na angústia, né? Ele é tudo que nós precisamos. Deus te abençoe rica e poderosamente.